Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre os benefícios das áreas verdes. Vamos lá? Mas primeiramente, o que é considerado uma área verde? Uma área verde é qualquer espaço livre onde exista o predomínio de uma vegetação. Pode ser praças, jardins, parques, canteiros centrais, qualquer espaço que tenha essa função estética e ecológica ao mesmo tempo. Geralmente, essas áreas elas precisam de uma manutenção. Essa manutenção ela ocorre entre 2, 3 anos após a implantação. E isso vai dependendo, obviamente, da espécie, né, que a gente escolheu, do tipo de área verde que nós escolhemos, mas é importante que seja feita essa manutenção, porque é justamente ela que vai contribuir para manter essa estética, né, tão importante e vai diminuir o processo de deterioração, aumentar essa vida útil do jardim em si, né, da área verde. Eu falo jardim porque é o mais comum, mas da área verde, pode ser parque, né, como vimos. É importante nessa manutenção ver se a planta está precisando de algum nutriente, de como está a condição do solo, se tem alguma infestação de plantas daninhas ou de alguma praga de formiga, é muito comum, né? Se tem alguma infestação nesse sentido, né? E manter não só de forma a prevenir que isso aconteça também, né? Não só de forma a controlar algum problema, mas sim de prevenir. É mais fácil prevenir do que controlar no final, né? Porque já gerou algum dano estético, algum dano àquelas plantas, né? Então é importante ter esses cuidados. É também importante ter cuidado com irrigação, com a poda, entre outros, né? Dependendo da espécie que você escolheu. E também é importante você quando criar o projeto paisagístico, criar também um cronograma de atividades que devem ser executadas de acordo com a época do ano, né? Cada época do ano tem uma característica climática, tem um uso específico desse local, né? Por exemplo, os parques são mais usados no verão, então tem um pisoteio maior, uma maior interação humana com aquele ambiente. Então, você tem que ver um cronograma de atividade que se adapte a essas épocas do ano, essas características climáticas. E agora vamos falar quais são os benefícios de uma área verde, porque a gente sempre fala, né, da qualidade de vida, do bem-estar, mas a gente ainda não tinha pontuado exatamente os benefícios que essa área pode trazer. Os benefícios comprovados e vistos, né? Não só num caráter emotivo, que também é um benefício, né? Sensível, assim, mas existem muitos benefícios que são medidos, né? Dimensionados, e a gente vai conversar sobre alguns deles agora. Um benefício é a diminuição do ruído. Hoje em dia está muito popular os ecotelhados, os telhados verdes, que eles têm muito essa função. Além de ser uma estética bonita, apesar de não ser a função principal dele, ele tem essa característica de fornecer um abafamento da região, né? Como se fosse uma parede em que impedisse, né, os ruídos de chegarem a esse prédio, a essa casa que tem esse telhado verde, essa construção. E, além disso, né, a vegetação ela neutraliza os efeitos da poluição nos parques, já que as árvores elas convertem, né, o CO2 em oxigênio, isso aumenta a qualidade do ar, a qualidade de vida no sentido de saúde, né, não só no sentido de bem-estar, mas de saúde também, aumenta o ar, se torna mais puro e melhor, né? E também aumenta a taxa da umidade relativa do ar. E isso é importante estar ligado também, né, ao efeito benéfico para a saúde do homem, porque além de ter menos poluentes, né, de não ter esses poluentes que tinha antes, ele tem essa umidade que favorece a respiração, que dá algum conforto térmico também e favorece esse bem-estar dos seres humanos, né? Além disso, ele diminui, né, a velocidade do vento. Existe uma forma que a gente planta as árvores, né, essas espécies, principalmente as mais arbóreas, que é justamente para formar essa barreira de vegetação, para que os ventos eles não cheguem no local. Isso é muito importante, porque
pode ser que reduza algum dano, né? Por exemplo, se você tem uma planta mais frágil no interior de um parque ou de jardim, e você tem essa barreira de vento, você protege ela do vento, e não só do vento, né? De tudo que vem com ele. No vento vem insetos, pode vir fungos, algum patógeno, né? Então, essa barreira, ela funciona além de bloquear o vento, ela também bloqueia esses possíveis patógenos, essas doenças que podem chegar. Tanto é que é comum, né, no uso agrícola, a gente usar a bordadura, né, que seria, no uso agrícola seria algo parecido, né, um pouco dessa função também de barreira de vento, porque a bordadura é justamente aquela planta que fica na borda, elas têm uma produção menor, ela não conta na produtividade, né, e elas recebem muitos patógenos, essas coisas que chegam primeiro na plantação, né. Então, plantar uma barreira vegetal com espécies mais resistentes, mais fortes, né, mais perenes, e isso é importante para manter, né, a manutenção de um jardim. E também outra questão em relação aos ventos, a barreira vegetal, né, em locais mais frios, né, essa barreira realmente não é só para a proteção do jardim, mas é para o ser humano como um todo, né, já que dá um conforto térmico, um jardim onde não entra esse vento, esse ar gelado, né, então é muito importante também nesse ponto. Outra questão, né, que também está ligada um pouco a essa barreira vegetal é a regulação térmica. A gente sabe, né, que as plantas elas fornecem sombra e tem essa característica de um local que tem plantas geralmente é mais fresco, né? E não só isso, né? Não é só a sombra física que elas fornecem. Um prédio não faz a mesma sombra de uma árvore, né? O conforto térmico diante de uma árvore é muito maior, justamente por essa característica que ela tem, né, de liberar um pouco de umidade no ar, de filtrar esse ar. Ela trabalha também como um filtro, né, da luz solar. Não é só uma barreira física, é uma barreira vegetal, né? É um ser vivo ali, né, que proporciona esse conforto térmico. Essa regulação térmica pode gerar uma redução no consumo de energia, né, já que as pessoas usam menos ventilador, ar-condicionado em ambientes assim, ou até mesmo, né, se você diminui a quantidade de vento, isso aumenta o conforto térmico em ambientes frios. E também alivia o estresse, né, como a gente já disse, aquela questão da qualidade de vida que também é cientificamente comprovado, né? O homem sempre buscou esse contato com a natureza, então é importante para ter um momento de lazer, um momento de calmaria, esses parques, né, esses jardins são muito importantes para isso. E, por fim, eu vou citar uma característica muito importante para o ecossistema como um todo, né? Que é a impermeabilização do solo. A vegetação ela influencia nisso, já que ela funciona segurando essa estrutura do solo, né? Ela impede que a chuva caia diretamente no solo e gere aquele processo de compactação, né? Parece pouco, mas é assim que ocorre a erosão, né? A gota de chuva, ela bate no solo, vai gerando um processo de compactação, que são milhares de gotas de chuva, várias vezes ao ano, né? E com forças muito específicas, e isso vai gerando uma erosão. A água não vai conseguindo entrar nesse solo, né? Então, ela começa a escorrer em cima do solo, e isso vai levando partículas, criando caminhos preferenciais até gerar as famosas vossorocas, que são aqueles buracos no solo que é muito difícil de reverter. E isso é uma forma de prevenir a erosão do solo, esses problemas, né, de desabamento de encosta, é justamente usando as plantas. E isso não é só num sistema de tratamento. O uso das plantas num ambiente urbano, em parques, também favorece isso, né? Favorece a água da chuva descer pelo solo, não só pelos dutos, né? Porque geralmente numa área urbana a água vai escoar pelo concreto e entrar naqueles famosos bueiros, né? Que a gente chama. E isso pode gerar alagamento, porque muitas vezes isso não é o suficiente para escoar a produção da chuva, né? Porque no ambiente natural, essa chuva entraria pelo solo, ela não passaria, não teria tanto
concreto em contato, né? E isso é importante, porque além de reduzir o risco de enchente, ela aumenta a recarga dos lençóis freáticos, né? Que é justamente o que vai produzir água, que vai gerar as nascentes e tudo mais. Então, é uma influência muito importante, quase invisível a olhos nus, né? Mas é muito importante, porque enquanto o jardim está ali, está ocorrendo todo esse processo, né? De preservação de um ecossistema como um todo. O que eu tinha para dizer hoje era isso. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.